Quem é o boiadeiro Zé do Laço? Mistérios, segredos e poderes para mudar de vida. Quando os ventos sopram contrários e o peso da vida parece apertar feito corda em volta do peito, muitos olham para o alto e perguntam: quem vai me guiar agora? E é nesse momento, no silêncio entre o desespero e a fé, que se ouve um som antigo. O estalo de um laço cortando o ar. Ele chega manso, mas firme. Não grita, não impõe, apenas observa. E quando decide agir, não erra. Ele laça o que te prende, rompe o que te paralisa e aponta o caminho. Esse é Zé do Laço. Você pode nunca ter ouvido falar dele, pode até duvidar que exista algo além da matéria, do que os olhos enxergam. Mas, e se eu te dissesse que há forças atuando em planos sutis, forças que cuidam de você mesmo quando você esquece de cuidar de si? Zé do Laço não é personagem de lenda, nem santo de altar fixo. É uma força espiritual viva, pulsante, que caminha ao lado dos que lutam. Um boiadeiro, um guardião, um mestre silencioso da Umbanda que chega quando a vida vira pasto seco e o gado se dispersa. Hoje, vamos mergulhar nesse universo pouco explorado. Vamos falar dos mistérios que cercam esse guia espiritual, das histórias esquecidas entre a poeira das estradas e da sabedoria escondida sob o chapéu de palha. Mas não espere um vídeo comum. Este não é apenas mais um conteúdo espiritual. É um chamado interno, um convite à ação. Porque se você chegou até aqui, talvez seja o momento de ser laçado. Não por dominação, mas por libertação. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir como Zé do Laço atua em silêncio, cortando demandas espirituais que você nem sabia que carregava. Vai entender como os símbolos desse boiadeiro, o laço, o gado, o berrante, são reflexos profundos da alma humana. E, acima de tudo, vai aprender a reconhecer quando é ele que está te chamando. Porque sim, há sinais. Sempre há sinais. Só não vê quem vive de olhos fechados para o invisível. Este vídeo é para você que sente que está travado na vida, que sente que algo maior o segura, mas não consegue nomear o que é. É para você que já buscou respostas em todos os cantos e agora sente que precisa de algo mais. Algo ancestral, algo que venha da terra, do suor, da coragem e da fé. É para você que quer entender o que é Umbanda de verdade, sem folclore, sem invenções, com profundidade e alma. No final deste vídeo, você não apenas saberá quem é Zé do Laço, você terá um caminho prático para invocar essa força na sua vida. Uma orientação segura, respeitosa, para que você possa agir com clareza e firmeza diante dos desafios que te cercam. Mas para isso, você precisa ficar até o fim, porque o conhecimento sem prática é só enfeite, e Zé do Laço não trabalha com enfeites, ele trabalha com verdade. Agora respira fundo, imagina o som do berrante ao longe, visualiza a poeira subindo sob o sol do sertão. Sente a presença forte, mas serena, de um boiadeiro espiritual que não promete milagres, mas entrega caminhos. Se você estiver pronto, é hora de seguir, porque quando Zé do Laço entra em campo, ninguém fica parado. Quem é Zé do Laço? Contexto e raízes. O mistério começa onde a poeira do chão encontra o silêncio do céu. Zé do Laço não nasceu nas grandes cidades, nem foi criado entre livros. Sua origem pulsa nas estradas secas do interior, nas roças esquecidas pelo tempo, nos campos onde o gado obedece ao som do berrante e onde o homem e a natureza dialogam num idioma ancestral. É ali, entre o suor do trabalho e a fé silenciosa dos humildes, que ele surge. E quando se manifesta na Umbanda, não é como um mito, mas como uma presença viva, atuante, real. Os boiadeiros na Umbanda formam uma linha espiritual que nem todos conhecem profundamente. São entidades que, em vida, viveram a lida dura do campo, conheceram o peso da responsabilidade, a dor da perda, a alegria do dever cumprido. Sabiam que comandar uma boiada exige mais do que força,
Exige conexão, presença, firmeza de propósito. Ao desencarnar, muitos desses espíritos, homens simples, porém gigantes em sabedoria, se tornam guias espirituais dentro da religião de Umbanda, trazendo sua força bruta, sua espiritualidade firme e sua moral inabalável. Zé do Laço é uma dessas entidades, mas ele carrega algo diferente. Ele é mais que um boiadeiro qualquer. O seu nome já traz o símbolo da sua missão: laçar. Laçar não só o gado, mas as forças que nos prendem. Laçar as energias desgovernadas que tentam nos afastar do nosso caminho. Laçar até mesmo a nossa própria sombra, quando ela ameaça dominar nossos passos. Ele é, por excelência, o espírito que sabe como lidar com o descontrole, seja externo ou interno. Onde há caos, ele traz ordem. Onde há medo, ele impõe coragem. Onde há perda de rumo, ele traça rota. Não é possível falar de Zé do Laço sem falar de simbologia. O seu laço não é só uma corda. É uma extensão do seu poder espiritual. Ele laça energias negativas, espíritos perturbadores, pensamentos desgovernados, vícios, padrões repetitivos que sabotam a alma. O chapéu que usa é símbolo de sabedoria, proteção e respeito aos mistérios da vida. As esporas nos pés não servem para ferir, mas para lembrar que ele pisa firme em qualquer terreno, mesmo nos mais áridos. O berrante, quando soa, anuncia sua chegada espiritual, espantando o mal e reorganizando o campo energético ao redor. Zé do Laço não se apresenta de qualquer forma. Sua energia é marcante. Ele não entra devagar, nem se esconde em palavras. Ele se impõe com a mesma serenidade de quem conhece o caminho mesmo de olhos fechados. E quando ele se manifesta, tudo ao redor muda. O ar fica mais denso, o corpo arrepia e o coração, mesmo sem entender, sente que algo maior está acontecendo. Há casas de Umbanda em que ele chega sozinho, mas há também aquelas em que ele vem acompanhado de toda uma falange de boiadeiros. E quando essa falange se manifesta, não há demanda que fique de pé. São forças de rompimento, mas também de reconstrução. Eles não vêm apenas para cortar, mas para ensinar o caminho certo depois que a linha foi desfeita. E é aqui que entra o papel mais profundo de Zé do Laço. Ele não resolve por você, ele te ensina a resolver. Entender quem é Zé do Laço é mais do que estudar uma entidade. É mergulhar numa forma de espiritualidade que une força e compaixão, ação e silêncio, quebra e reconstrução. É entender que a Umbanda não trabalha só com luz suave, mas também com forças firmes, diretas, que sabem agir quando o mal insiste em permanecer. Agora que você entende o contexto e as raízes de Zé do Laço, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo. No próximo capítulo, vamos explorar os mistérios e segredos que envolvem sua atuação espiritual. Aquilo que os olhos não veem, mas o coração reconhece. Vamos falar dos bastidores espirituais, das atuações ocultas e das histórias que mostram o poder silencioso desse guia que não precisa falar muito para transformar tudo à sua volta. Mistérios e segredos revelados. O que faz de Zé do Laço uma entidade tão respeitada entre os médiuns, tão temida pelas sombras e, ao mesmo tempo, tão silenciosa no plano espiritual? A resposta está nos mistérios que envolvem sua atuação. Mistérios que não se explicam apenas com palavras, mas que se reconhecem pela força que carregam. Zé do Laço não é de falar muito. Ele não desperdiça energia com explicações. Ele age, e é na ação que mora seu segredo. Enquanto muitos guias da Umbanda atuam por caminhos mais visíveis, conduzindo trabalhos de caridade, aconselhamento ou cura direta, Zé do Laço prefere o terreno da limpeza espiritual profunda e do combate invisível. Sua presença é convocada quando há necessidade de firmeza, de corte, de resolução rápida.
Ele é especialista em romper amarras espirituais, emocionais, energéticas. Quando uma demanda pesada se instala, quando a vida de alguém está sendo sufocada por uma força invisível que paralisa, que perturba o sono, que causa repetição de fracassos, é a força de Zé do Laço que se torna necessária. Seu segredo está na forma como atua. Ele não enfrenta o mal com palavras suaves. Ele entra no campo espiritual como um verdadeiro peão entra na lida, preparado, firme, sem hesitação. Ele enxerga o que está fora de ordem e, com o laço em mãos, toma para si a responsabilidade de reorganizar tudo. Laça obsessores, corta energias que se agarram ao corpo e à mente, desfaz nós que foram formados ao longo de anos por medo, culpa ou ódio. Mas não para aí. Há um tipo de atuação que poucos compreendem: a ação interna. Zé do Laço não lida apenas com forças externas. Um de seus maiores poderes está na capacidade de laçar o que nos prende por dentro. Pensamentos sabotadores, vícios emocionais, traumas que viraram armaduras e que hoje nos impedem de viver plenamente. Ele atua como mestre interior, mostrando o quanto somos, muitas vezes, nossos próprios obsessores. E é aí que seu trabalho se torna ainda mais profundo, porque ele não apenas corta o laço da dor, mas ensina como não criá-lo novamente. Muitas histórias circulam entre os terreiros sobre a atuação silenciosa de Zé do Laço. Relatos de pessoas que, após anos com problemas espirituais, encontraram alívio imediato após uma consulta em que ele se manifestou. Casos de pessoas que chegaram com o olhar apagado e saíram com a firmeza de quem acabou de recuperar a própria alma. E o mais impressionante, quase sempre ele fala pouco, não precisa de longas explicações. Um olhar dele é suficiente para que o consulente entenda que algo foi reorganizado, dentro e fora. Mas por que há tanto mistério ao redor dessa entidade? Porque ele trabalha no tempo certo e no silêncio necessário. Sua energia não se presta ao espetáculo. Ele age quando é chamado com verdade, com fé, com respeito. Zé do Laço não gosta de pressa, mas também não tolera enrolação. Ele sabe que todo trabalho espiritual verdadeiro exige entrega e responsabilidade. Por isso, muitos que o invocam sem preparo, sem verdade no coração, simplesmente não o sentem. Ele não nega ajuda, mas ele não desperdiça força onde não há receptividade. Outro segredo importante está nos símbolos que o acompanham. O laço, como já vimos, representa domínio espiritual. O berrante, o chamado. Mas há outros elementos menos falados. O gado, por exemplo, representa a massa energética humana, a coletividade. Guiar uma boiada não é apenas conduzi-la, é protegê-la. É perceber quem está doente, quem se afastou, quem está vulnerável ao ataque de predadores. Zé do Laço carrega essa visão. Ele cuida dos seus com um olhar atento, paternal, mas firme. Ele ensina que quem quer conduzir sua própria vida precisa aprender a identificar seus próprios desvios. E talvez o maior dos seus segredos seja este: ele ensina sem ensinar. Ele transforma pela presença, ele muda a vibração do ambiente, ele reorganiza o campo energético, e tudo isso sem gritar, sem exigir. Apenas sendo o que é, um guardião espiritual que conhece o peso da dor humana e sabe como cortar o que precisa ser cortado, com amor, com justiça, com firmeza. Nos próximos minutos, você vai conhecer os poderes específicos que fazem de Zé do Laço um dos boiadeiros mais procurados da Umbanda quando o assunto é mudança de vida. Vamos explorar como essa força espiritual atua diretamente na quebra de ciclos negativos, na limpeza de caminhos, na disciplina interior. E, acima de tudo, como você pode abrir espaço para que essa energia se manifeste na sua vida hoje. Poderes para mudar de vida.
O verdadeiro poder espiritual não grita, ele transforma. E quando falamos de Zé do Laço, falamos de uma entidade que carrega consigo um conjunto de forças capazes de virar a vida de uma pessoa de cabeça para baixo, no melhor sentido possível. Mas não espere milagres instantâneos. O poder que Zé do Laço oferece não é de ilusão, é de transformação real. Ele não entrega o peixe, ele entrega o laço e mostra como usar. O primeiro grande poder de Zé do Laço está na quebra de demandas ocultas. Essas demandas nem sempre vêm de um inimigo declarado. Às vezes vêm de nós mesmos, vêm de pactos inconscientes que fizemos com a dor, com a culpa, com o medo, vêm de palavras que dissemos contra nós sem perceber, vêm de energias acumuladas por anos de frustração, de tentativas falhas, de portas que nunca se abriram. Zé do Laço age como um cortador desses nós. Ele não apenas desfaz o enrosco, ele mostra onde você mesmo tem alimentado o laço. Outra de suas forças é a proteção nos caminhos da vida. Na simbologia espiritual, cada pessoa é como uma boiada em movimento. Nem sempre sabemos para onde estamos indo. Às vezes, nos desviamos. Às vezes, seguimos o gado errado. É aqui que Zé do Laço entra como guia. Ele não diz para onde você deve ir. Ele protege o caminho que você escolhe, desde que essa escolha esteja alinhada com seu propósito espiritual. Ele fecha os caminhos errados quando percebe que você está prestes a se perder. E abre com força e rapidez os caminhos certos quando sente que você está pronto para caminhar com verdade. Mas talvez o poder mais transformador de Zé do Laço esteja em algo que poucos percebem: a disciplina interior. A verdadeira mudança não acontece fora, ela começa dentro, e Zé do Laço, com sua energia firme e sem rodeios, ajuda você a se organizar internamente. Ele te ensina a ser como ele. Alguém que comanda a boiada, que não deixa a mente se dispersar, que não aceita o descontrole como regra. Ele mostra que, assim como o boiadeiro precisa manter o gado unido e em movimento, você precisa manter seus pensamentos, emoções e ações sob vigilância e alinhados com seu propósito. Se você sente que está perdido, que sua vida está travada, que tudo o que começa a dar errado, talvez esteja na hora de parar de pedir milagres e começar a pedir clareza. Zé do Laço não vai te dar uma resposta pronta, mas vai laçar o que te atrapalha, vai te mostrar que há forças te sabotando, internas e externas, e que agora é o momento de enfrentá-las com firmeza. E como isso se aplica à sua vida prática? Nos relacionamentos, ele corta laços energéticos com pessoas que te sugam, que te dominam, que te afastam de si mesmo. No trabalho, ele limpa o campo para novas oportunidades, mostrando quais caminhos estão contaminados por medo e quais estão prontos para serem explorados com coragem. Na saúde emocional, ele ajuda a identificar padrões que se repetem, vícios, traumas, sabotagens, e laça tudo isso para que você possa caminhar leve. Mas atenção, Zé do Laço não trabalha sozinho. Ele precisa da sua ação, da sua escolha, da sua verdade. Não adianta acender vela se você não está disposto a mudar comportamento. Não adianta pedir proteção se você continua insistindo em caminhos tortos. Ele é guia, não babá espiritual. Ele te respeita, mas também exige que você se respeite. Para começar a se conectar com esse poder, você pode iniciar com 3 passos simples, porém profundos. O primeiro é a observação. O que na sua vida está fora de ordem? Onde você sente o descontrole? O segundo é o compromisso. O que você está disposto a fazer hoje para retomar o comando? E o terceiro é a invocação com verdade. Fazer um pedido direto, sincero, como quem chama um velho amigo para te ajudar numa empreitada difícil. E então, com o coração limpo e a mente firme, deixar que o laço dele atue.
Nos próximos minutos, você vai receber um mini guia espiritual. Um ritual simples, simbólico, respeitoso, inspirado nos fundamentos da Umbanda, que pode te ajudar a abrir canal com essa força e, quem sabe, sentir a presença firme de Zé do Laço, laçando o que já não serve, cortando o que paralisa, abrindo o que foi trancado. Ritual ou mini guia prático. Existem momentos na vida em que a palavra já não basta, em que o pensamento gira em círculos, em que o coração pede por algo além da lógica. Nessas horas, o ritual se torna uma ponte, não é mágica, não é teatro. É ação simbólica que reverbera no campo espiritual. Quando falamos de Zé do Laço, o ritual é mais do que um pedido, é um gesto de confiança. É o primeiro passo rumo a uma vida mais alinhada com sua própria verdade. Mas antes de qualquer coisa, é preciso entender que o ritual com essa entidade não é um favor que se pede. É um compromisso que se assume. Não se invoca o boiadeiro com pressa, com desespero egoísta ou apenas por curiosidade. Zé do Laço responde ao chamado sincero, à dor verdadeira, ao coração que quer mudança e está disposto a trabalhar por ela. Ele vem quando sente que o laço será honrado, não usado como artifício, mas como ferramenta de evolução. Escolha um lugar onde você possa ficar em silêncio. Não precisa ser um terreiro. Pode ser seu quarto, seu quintal, um canto onde você se sinta seguro e respeitado. Se possível, faça isso em um dia que você esteja emocionalmente firme. Nada de fazer com a alma rasgada, apenas em busca de alívio instantâneo. Zé do Laço não é anestesia, ele é despertar. Coloque diante de você uma vela branca ou vermelha, a depender da tradição da sua casa espiritual. Acenda com respeito, olhando a chama como se ela fosse o olho do mundo invisível te observando. Do lado da vela, se tiver um cordão, uma corda pequena ou até mesmo um barbante, coloque-o ao lado. Esse será o símbolo do laço que você quer que seja cortado ou que você deseja aprender a usar. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso dos pensamentos que você carrega. Visualize, com clareza, os medos que te amarram. Nomeie-os mentalmente. Depois, respire fundo e mentalize a presença de Zé do Laço. Imagine um homem simples, chapéu de palha, olhos serenos, laço em punho, chegando em silêncio e parando diante de você. Ele te observa, ele sente a sua verdade. Então, lentamente, gira o laço sobre sua cabeça como quem gira o tempo, como quem rompe uma prisão. Diga em voz baixa, ou pense com intenção firme, o que você deseja que ele lace. Zé do Laço, firme tua mão sobre o meu caminho. Laça o que me prende, rompe o que me trava, abre o que foi fechado. Eu aceito teu passo, tua força, tua lição, e me comprometo a agir com clareza, coragem e respeito. Após esse momento, fique em silêncio. Deixe que o ambiente responda. Pode ser que você sinta arrepios. Pode ser que ouça um pensamento que não é seu. Pode ser que tudo permaneça calmo. Não importa. O importante é o gesto. O ritual é a semente. A transformação virá com o tempo, com a ação diária, com as escolhas conscientes. Ao final, agradeça. Simplesmente diga: Saravá, Zé do Laço, obrigado por chegar, obrigado por ficar. Apague a vela com segurança ou deixe que ela queime até o fim, sempre com cuidado. Guarde o cordão ou a corda. Você pode levá-lo com você por alguns dias, como lembrete do compromisso que assumiu, ou pode enterrá-lo, devolvendo à terra aquilo que foi cortado. Esse ritual não substitui o acompanhamento de um terreiro, nem o aconselhamento com um dirigente espiritual, mas pode ser um passo poderoso na sua jornada de reconexão. É uma forma de mostrar ao mundo visível e ao invisível que você está pronto. Pronto para andar, pronto para cortar, pronto para viver com firmeza. Nos próximos minutos, vamos para a conclusão desta jornada, uma recapitulação dos segredos revelados, das ações propostas e um convite a seguir com consciência,
porque Zé do Laço, uma vez chamado, não solta fácil. Ele acompanha, ele vigia, ele protege, mas acima de tudo ele espera que você cumpra a parte que te cabe. Você chegou até aqui e isso por si só já é sinal de movimento. Porque quem escuta até o fim não está apenas curioso, está comprometido. E se você se comprometeu, Zé do Laço já te olhou, já te viu. E se for da sua vontade e do seu merecimento, já começou a agir. Hoje você aprendeu que Zé do Laço não é só uma entidade da Umbanda, mas uma força viva que atua com precisão onde o caos se instala. Um boiadeiro espiritual que não foge do peso do trabalho, que entra onde muitos não têm coragem de entrar, nos campos escuros da alma, nos caminhos desordenados da vida, nas encruzilhadas onde tudo parece perdido. Ele não pede louvores, ele pede verdade. Ele não exige fé cega, ele exige firmeza, porque para andar com ele é preciso querer de fato caminhar. Você viu como sua origem está enraizada na terra, no trabalho duro, na conexão com os ciclos da natureza e com o sentido de justiça. Entendeu que sua simbologia é mais que estética, é mensagem, é orientação, é ensinamento. Aprendeu que seus mistérios não estão nas palavras, mas nas ações invisíveis que reorganizam o espiritual e o emocional com a mesma naturalidade com que um boiadeiro guia a boiada em meio à tempestade. Mas o mais importante, você entendeu que Zé do Laço não faz o trabalho por você. Ele abre o caminho, ele corta a demanda, ele protege, mas quem caminha, quem decide, quem transforma é você. Ele mostra, mas não obriga. Ele guia, mas não empurra. Ele ajuda, mas não carrega quem se recusa a andar. Agora a escolha é sua. Você pode encerrar esse vídeo como quem assiste a uma história interessante, desligar a tela e voltar à rotina, e tudo continuará como estava. Ou pode fazer diferente. Pode se colocar em movimento. Pode agir, mesmo que seja com um pequeno passo. Pode repetir o ritual. Pode escrever num papel o que precisa ser cortado. Pode buscar uma casa de umbanda séria. Pode simplesmente decidir que não aceita mais viver amarrado. E se decidir por esse caminho, saiba que você não está sozinho. Há uma força observando. Há uma energia firme, de chapéu na cabeça e laço na mão, pronta para atuar. Mas ela só entra quando você chama. Só permanece quando você respeita. Só transforma quando você permite. Por isso, se esse vídeo te tocou de alguma forma, diga nos comentários: meu laço foi lançado. Isso não é apenas uma frase. É um compromisso público com sua própria mudança. Compartilhe sua experiência, sua visão, sua história. Porque quando você fala, você inspira. E quando inspira, ajuda outros a se colocarem em movimento também. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações. Aqui, a gente não brinca com espiritualidade. A gente vive, a gente honra. E no próximo vídeo, vamos explorar uma outra falange de boiadeiros que atua na Umbanda, revelando mistérios ainda mais profundos sobre a missão desses guias que caminham ao lado dos que ousam viver com coragem. Enquanto isso, cuide da sua energia, respeite seu tempo, honre suas escolhas e lembre-se, quando o laço de Zé do Laço gira, não é para prender, é para libertar. Saravá, boiadeiro, saravá, força que guia.